Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo 23 de junho, a lição 13, ela tem como título Esperança no tempo de angústia. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 11 e 12. Também Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 até 7. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. João, capítulo 8, versículo 29. E João 14, versículo 30, e também Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 12. O que nós podemos observar nessa lição de hoje, e também nós podemos refletir, é que a cruz do Calvário, onde Cristo morreu, onde ele foi maltratado, ele sendo o único Filho de Deus, onde ali ele sofreu e foi crucificado, tornou-se o epicentro do plano de redenção de Deus. Porque através da morte e ressurreição de Jesus, foi-nos oferecido a possibilidade de restauração e de recuperação do nosso relacionamento com Deus. E esta é a expressão máxima do amor divino, onde o Criador se dispõe a sofrer no nosso lugar em prol de suas criaturas. E Jesus escolheu sofrer para demonstrar aquilo que ele mesmo nos disse quando ele esteve entre nós. Olha que Jesus diz: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, que está lá em João capítulo 16, versículo 33. Ele passou pelas mesmas dores e angústias, sofrimentos, e tudo isto, né, Cristo fez por amor a nós, né? Porque as mesmas aflições que nós também passamos hoje, né, como ser humano, e assim ele nos dá certeza de que nós também é possível de nós vencermos o mundo. E o apóstolo João, em Apocalipse 22, ele conclui o seu livro e nos fala muitas coisas importantes. E o apóstolo quer nos mostrar que ainda o tão esperado fim ainda não chegou. E haverá um tempo de angústia, né, sem precedentes. E Jesus ainda estava vindo, e ainda está vindo, né? E nós ainda no meio de hoje até a segunda vinda de Jesus, nós temos uma batalha cósmica bastante real para nós podermos vencer. E João alerta aos fiéis cristãos que todos devem guardar as palavras básicas do livro das Sagradas Escrituras se nós queremos nos salvar. E assim, para que nós possamos também proclamar e dar o testemunho do Evangelho de Cristo. E a finalidade do Apocalipse é lembrar constantemente ao povo de Deus, enquanto nós temos angústias, enquanto nós temos sofrimentos, enquanto nós temos opressões e dificuldades, lembrar para todos nós, para nós olharmos realmente para as coisas que estão acontecendo no mundo, e assim cada vez mais fixarmos os olhos sobre aquilo que é a única e verdadeira esperança, que é Cristo.
E esse livro e a revelação assim da presença de Deus durante o curso da história é justamente nos eventos finais com o seu povo, né? Onde nós, através disso, nós podemos verificar e ver a importância, né, da redenção feita por Jesus e o seu sofrimento, que nos deu uma oportunidade de nós estarmos no reino dos céus. E o apóstolo João, em Apocalipse 22:11, ele alerta para a situação do mundo nos eventos finais, e ele diz, que continue o injusto fazendo a injustiça, que continue o imundo ainda sendo imundo, que está lá em Apocalipse 22:11. O que o apóstolo João fala aqui é que já se definiram, lamentavelmente, as pessoas que estarão ao lado do inimigo, que não estarão e não obedecerão à doutrina deixada por Jesus. Eles optaram, né, pela falsa adoração, pelas mentiras de Satanás, que estará muito evidente no fim dos tempos, e eles continuarão a cometer injustiças e continuarão a praticar o mal, né, para sempre, né, cometendo violência, crimes, e perseguir aqueles que observam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E nós não podemos esperar a segunda vinda de Cristo fora realmente de nós realmente estarmos assim preparados, porque a cada dia, né, nós temos que nos preparar para essa segunda vinda, observar esse evangelho eterno, observar os mandamentos de Deus, se manter firmes, esperançosos, mesmo que haja perseguição, porque muitos serão apostatados da verdade. E isso nós já estamos vivendo nos dias de hoje, inclusive aqueles que políticos, né, cristãos políticos que apoiam a esquerda, que são a favor de aborto, até agridem outros irmãos, né, e assim, né, até perseguirão realmente outros irmãos. E nós vemos ao longo do período do domínio do homem durante a época da Inquisição, onde realmente a Roma espiritual perseguiu muitas vezes os cristãos, né? E por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós veremos ao longo desse período que nós estamos, o domínio do homem do pecado, que ele fala lá em 2 Tessalonicenses, né? E este homem do pecado, que também é denominado de mistério da injustiça, né? Ou o filho da perdição, ou o iníquo, é representado pela Roma espiritual, que conforme é mencionado, né, no livro dos profetas, né, que está nas Sagradas Escrituras, principalmente ali em Daniel 7, que eles mantiveram uma supremacia durante 1260 anos, que foi o domínio da Roma papal, que perseguiu realmente os cristãos nesse período de 537 até 1798, e que no final dos tempos também eles voltarão mais forte ainda, com uma união das duas bestas, né? Onde a união será política e religiosa, e essa perseguição será muito maior ainda do que houve lá naqueles 1260 anos, e assim provocarão angústias, né, nos fiéis do Senhor.
E Daniel 12, o profeta fala que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que nação, naquele tempo, que diz lá em Daniel 12, 1. E assim, aqueles que estiverem vivos por ocasião dos dias que sucederão no fim dos tempos, da graça, ou seja, a última geração desses falsos adoradores, eles vão de experimentar em grave medida os terríveis resultados de rejeitarem a Jesus como Salvador e Senhor, e acima de tudo eles observarão a ausência do Espírito Santo naquele tempo, onde será salvo somente o povo que é fiel a Deus, e todo aquele que for achado escrito no livro que fala lá Daniel 12, 1. E Deus não abandonará os seus servos fiéis, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, que fala em Apocalipse 3, 5. Ainda que essas pessoas sintam angústias, passam dificuldades, às vezes podem se sentir assim como ovelhas com pastor, mas Jesus estará passando com todas as pessoas que serão fiéis a Ele, porque ele nos guardará e nos protegerá, que fala lá em Apocalipse 3, versículos 10 até 12, né? E Deus não abandonará seus servos, né? Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. E Jeremias, no capítulo 30, versículos 10 e 11, tem uma mensagem que nos diz: não temas, pois servo meu, nem te espantes, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Aqui uma prova de que realmente Jesus nos guardará e nos protegerá nessa época da angústia. E no livro de 1 João 3, capítulo 3, versículo 1 a 3, nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, está lá no verso 2. E como os filhos de Deus, nós representamos os seus interesses e somos herdeiros da fiel promessa. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está lá em 1 João 3, 2. E todos nós, crendo nessa esperança, seremos purificados, assim como Cristo é puro, está lá no verso 1 de 1 João 3. E a promessa de Deus é esta, né? E assim, não faz parte, porém, da vida de um filho de Deus a prática do pecado, né? Porque a Bíblia diz: aquele que permanecer nele não vive de pecando, todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Está lá em 1 João 3, 6. Os fiéis a Cristo têm um relacionamento tão profundo que nada pode abalar, e sente sempre o desejo de agradar ao Senhor, ser comprometido, de modo que através do Espírito Santo, eles buscam obter uma pureza divina. E que a única preparação eficiente para suportar o tempo da angústia, que se aproxima, está logo a seguir, que antecede a volta de Jesus, é nós nos alimentarmos com fé e esperança, e estar em comunhão diária com Cristo, e se afastar do mal e das coisas do mundo que atrapalham a salvação. Davi tinha mais medo de si mesmo e de seu enganoso coração do que um exército de inimigos. Ele menciona ali em Salmo 27:3. Em um tempo de relacionamento sem profundidade, em que coisas valem mais do que pessoas, nós corremos o sério risco de transferir essa mesma realidade para a nossa vida espiritual. E assim nós precisamos obter um contínuo crescimento avançando para o alto e experimentar a comunhão com Deus, desfrutar de sua presença e ouvir os ecos de sua voz, para nós não sermos enganados no fim dos tempos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor,
você passa a ser uma pessoa sábia, tem entendimento, né? Passa a manusear melhor as Escrituras e saberá perfeitamente interpretar as Escrituras, porque o Espírito Santo trabalhará na sua mente e no tempo de angústia, Deus nos dará força, porque Ele estará ao nosso lado para nos garantir essa promessa que Ele fez de nos levarmos para as mansões celestiais. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua segunda vinda, levará você, sua família e todos nós para as mansões celestiais, um lugar de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.